Meu nome é Lucas, eu sou fundador junto com o Hiro do Kotoba, tá ali, ó, tava ali. E eu sou psicólogo também, e como muitos imagino que estão aqui, nunca deixo de ser estudante de japonês. E como está escrito ali, de aprendiz a samurai. Queria deixar bem claro que esse não sou eu, esse sou eu aqui, ó. Esse daqui é uma versão do Musashi. E eu vou usar ele como referência para maestria naquilo que a gente quer alcançar. De qualquer forma, como conquistei a fluência em língua japonesa sem nunca ter pisado no Japão? Eu já pisei no Japão, agora. Mas eu consegui isso antes de pisar no Japão. E foi difícil, mas foi muito legal, foi muito gostoso. Aprender japonês é muito bom, falar japonês é melhor ainda. Então, vamos lá. O que é ser fluente? Eu vejo muita gente, quando quer aprender japonês, fala muito sobre a fluência no idioma. Eu quero dominar o idioma. E é muito complicado a gente achar que fluência é ser nativo, e não é. A gente não pode achar que eu começo a estudar com 20 anos de idade e eu vou falar como nativo. Eu não vou falar como nativo, eu não sou um nativo. Isso não vai acontecer. Mas eu posso ser fluente. E aí minha pergunta é, o que é ser fluente? Antes de eu falar como é que eu conquistei essa bendita fluência. E, bom, começa por aqui. Compreender e transmitir a fala sem quebras. É exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu sou fluente em português. Eu consigo falar português. As pessoas esquecem, né? Que a gente é fluente em português. Mas a gente fala sem quebras. A gente tem uma capacidade de falar constantemente, sem parar, sem pausa. Eu posso continuar falando aqui e assim, e a gente vai até o final. E a gente consegue se entender, e a gente consegue se comunicar. E aí não tem quebras, eu não preciso parar para olhar um dicionário, eu não preciso parar para pensar. Não preciso fazer isso. Então, esse é o primeiro caminho. Eu não preciso ter sotaque do Brasil para ser fluente em português, embora eu tenha. Mas alguém que tem um sotaque, de repente, japonês, porque aprendeu português depois, não quer dizer que também não seja fluente no idioma. Se arrasta, vai. Comunicar-se sem auxílio dos outros idiomas. Isso é uma coisa que acontece muito e eu vejo muita gente fazendo. E eu vou me gravar. E o que é isso? Enquanto uma pessoa tenta falar, e eu vejo muito em estudantes de japonês, no meio da fala ele pensa numa palavra que ele conhece em outro idioma, seja em inglês, seja em português, e vai tentar traduzir aquela palavra. E aí que a gente vai falar também do sem quebras. Se eu não sei uma tradução exata, eu vou buscar um outro jeito de falar naquele idioma. Então, se eu não sei o que é cadeira em português, eu vou tentar explicar o que é cadeira de uma outra forma, sem dar um nome cadeira. Ou até mesmo achar um outro nome para cadeira, que agora não está vindo nenhuma cabeça, acho muito. Mas, eu sei disso. Eu consigo raciocinar isso, eu consigo pensar isso. E é assim que vai funcionando a fluência. A gente vai se acostumando, integrando esse idioma na gente. A gente começa a usar ele de uma forma que simplesmente é. A gente usa, faz parte, a gente não pensa muito no uso, a gente simplesmente usa. Essa é a grande passo de eu traduzo as coisas para o japonês para eu falo japonês. E ser capaz de conceitos abstratos, como contar uma piada. Vocês já tentaram contar uma piada em japonês? É um inferno. É difícil. É muito mais situacional. Mas eu sei disso hoje. Então, se vocês que estão aprendendo japonês, de repente pensarem, poxa, eu vou contar aquela piada que eu sei em português, não vai dar certo, não. Recua, não vai ficar estranho. Mas a brincadeira, o cômico no japonês começa a vir quando você entende o que é cômico para eles. E aí tá no idioma. E aí você começa a entender que contar uma piada é difícil em qualquer idioma se você está aprendendo esse idioma agora. Não é fácil. Então, muitas vezes eu vejo como o passo final. Você vai avançando e eventualmente você pensa, pô, desculpa. Eu ia falar, poxa, mas saiu sem querer. Poxa, será que eu consigo contar uma piada? Será que eu consigo, na frente de alguns japoneses, contar uma piada? Ou, de repente, fazer um trocadilho interessante com o meu conhecimento, sem, no meio, ficar, eita, esqueci. É assim que... Então, a gente vai partir desse conceito de fluência, para ver como é que eu consegui. Eu estou me sentindo um pouco prepotente dizendo que eu consegui, mas eu vou assumir, eu consegui. Bom, como ser fluente?
Essa é a pergunta, a maioria quer saber. Conhecimento do idioma, não dá para fugir disso, tem que estudar. Paciência. Você tem que ir para o livro, você tem que escutar um professor, você tem que escutar um amigo, você tem que cair em algum momento ou na tua tela do celular, ou no teu computador, no teu livro, no teu lápis, no teu teclado, você vai ter que estudar. Faz parte. O kanji faz parte, o hiragana faz parte, os verbos fazem parte, tudo faz parte. O idioma não é só um pedaço que a gente quer saber, é tudo. E a gente precisa saber isso, e a gente precisa saber que conhecimento do idioma não é só o meu conhecimento da quantidade de palavras que tem lá. Meu conhecimento do idioma é como me comportar na hora de falar tal coisa, para que seja coerente a minha ação para com a minha fala. Tem uma palavra no japonês que chama izuchi. Eu acho fantástico, porque você precisa fazer isso para fazer parte de uma conversa. Senão fica não natural para eles, embora pareça natural na tua cabeça. Então, a gente vai aprendendo essas coisas, a gente vai aprendendo como é que eu recebo alguém, como é que eu falo, como é que eu entro, Então, nesse movimento, a gente começa a ganhar a fluência. Ou a gente começa a ficar fluente quando a gente começa a gerar esse conhecimento. A prática e uso contínuo, sempre. Não tem. Não adianta eu ser fluente se eu falei a última vez há 3, 4, 5 meses atrás. Eu preciso usar, eu preciso continuar usando, eu preciso todo dia estar lembrando um pouco. E se eu tenho a obrigação de lembrar, é porque tem uma coisa errada. Você não está fluente quando você está todo dia lembrando. Eu vou ter que falar japonês? Não. Mas talvez seja um processo até chegar num dia onde simplesmente o japonês vem todo dia. Todo dia eu recebo alguma coisa em japonês, eu penso em japonês, eu falo em japonês, eu troco uma ideia no Facebook, eu mando um WhatsApp, um e-mail, e assim a gente vai construindo a prática no dia a dia. E coragem, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para usar o japonês. Muita gente tem vergonha. Coragem e vergonha são completamente diferentes. Eu tinha vergonha de falar. Pouca, mas tinha. Eu tinha vergonha de errar na frente de pessoas importantes. E eu errei. Eu falei besteira na frente de pessoas importantes. Mas aí depois eu pensei, aprendizado, não falo mais besteira. Já sei que isso daí não vai. E eu tive coragem para poder falar aquilo. Eu tive coragem para pensar, poxa, eu queria perguntar tanto aquele negócio para ele. E aí eu pensava, será que eu estou pronto para a resposta? Eu sei fazer a pergunta, mas será que a resposta vem? E muitas vezes a resposta vinha. E eu não ia saber, não entendia o que era a resposta. Então acontecia muito. Ah, como é que é lá, não sei o que lá. Ele, pá, eu... Então, é muito importante a gente saber que a gente vai entrando com coragem e a gente não pode ficar para trás porque a gente tem um pouco de vergonha. Mesmo com vergonha, que a gente tenha coragem para dar aquele passo para frente e dizer, vou falar, vou dar uma coragem na sala de aula, na internet, ou vou tentar arriscar. E se eu errar, acontece. Você pede desculpa se for uma coisa rude. Se não for rude, paciência, você pede. Às vezes você está errando, você nem sabe porque o outro não está te falando, está olhando para tua cara. Ele está lá errando. Mas não tem problema, você vai aprendendo e assim você vai evoluindo. Sem pisar no Japão. Foi sem pisar no Japão. Eu comecei a estudar com a professora ali. Eu nem sabia que a sensei ia estar aqui, mas ela veio. Eu comecei a estudar na escola de japonês. E com um estudo formal, no sentido de escola. Toda semana eu ia lá, toda semana eu assistia uma aula, toda semana eu tinha meus colegas de sala de aula. E com o tempo eu percebi que eu tinha que expandir isso. Aí eu fiz essa lista de coisas que foram acontecendo e elas são acumulativas. Elas não deixam de existir porque eu consegui fazer elas. Então, eu comecei com o curso de língua japonesa, aí eu coloco curso porque eu quis evitar colocar escola. Porque eu nunca parei de fazer cursos em língua japonesa. Eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de achar algo novo e falar, poxa, que legal, isso é novo. E constantemente aparecem coisas que eu... Hoje eu aprendo uma palavra nova, por exemplo. Então, sempre movimento. Estudar em casa, porque eu moro em casa, e se eu não estudar em casa, porque eu passo um grande espaço da minha vida, eu não tenho como integrar isso para mim. Isso faz parte de mim, como minha casa. Então, eu preciso trazer isso para casa. Participação em eventos. Cá estou eu. Conversar em japonês sempre que possível. E aí eu reforço coragem. E quando eu falo sempre que possível, era literalmente sempre que possível. Ó, chegou um amigo japonês de um amigo. Posso ir? Eu quero conversar. Ah, porque chegou alguém, você pode... Mostro. Opa, vamos junto. Ah, pai, vamos. Hiro já me chamou. Vamos lá fazer tal coisa aqui. Vamos.
Mas não sei falar, não tem telefone, não quero nem saber. E eu fui, e assim, toda a possibilidade que eu tinha de trocar uma ideia nova do Japão, eu trocava. Inclusive já me coloquei em situações onde eu queria falar de uma determinada cidade, falei mal, e a pessoa era daquela cidade. E eu falei, meu Deus, eu não falei tão mal, eu falei que não gostava da cidade. E acabou que eu aprendi a aproveitar essas oportunidades, tanto para falar, de reforçar meu idioma, quanto para aprender alguma coisa nova. Eu comecei a dar aulas, e quando você dá aula, você estuda o triplo para não falar besteira. Basicamente é isso, é muito interessante o medo que você tem de errar quando você está passando isso para os outros. Talvez seja um exercício importante para quem evolui no idioma, de trocar essa informação com os outros na tentativa de ensinar a aprender. E aprende muito. Eu comecei a trabalhar com o japonês e aí eu integrei o japonês a tudo que eu fazia. Então, se eu estou assistindo stand-up de comédia na internet daqui do Brasil, daqui a pouco eu estou pesquisando stand-up de comédia no Japão, para ver como é. E aí descobri que não é igual, é diferente, é outro tipo. E aí começa a vir. Aí de repente eu vou assistir um anime que todo mundo assiste. De repente eu vou assistir um anime muito mais sério, menos de criança, de repente um filme, de repente um mangá. E assim a gente vai evoluindo. E aí eu integrei isso. E qual que é o meu objetivo? O meu objetivo com o japonês era tirar essa foto. Era ir lá e tirar essa foto. Essa foto fui eu que tirei. Essa foto eu tava ali. E... chama Nanzenji, eu acho que é o nome desse templo. É em Kyoto. E eu queria... claro que eu não comecei a estudar japonês para tirar essa foto, não. Eu nem sabia que esse lugar existia. Mas eu comecei a estudar japonês porque eu gostava da cultura. E aí eu falei, poxa, onde eu quero assistir de repente um anime sem legenda? De repente, eu quero ir aí, tirar essa foto e não ver isso no Google. Eu quero ir lá e, tipo, eu tirei essa foto, fui eu mesmo. Aqui é protegido. Mano, assim, é lindo esse lugar. Tem um monte de foto dele. E aí, meu objetivo era entender japonês. Essa placa também fui eu que tirei. Essas fotos agora são todas as fotos que aparecem aqui fui eu que tirei. E essa placa apareceu lá. Aí vocês, poxa, eu cheguei lá e olhei pra placa e falei assim, meu Deus, ainda bem que entendi. Não entendi nada. Nem não consigo entender tudo não, mas isso não quer dizer que entender tudo é fluência. Aparecem sim uns kanjis de vez em quando. E eu aprendi uma palavra, eu não sou daqui, mas eu aprendi uma palavra com o recipiente, que é cabuloso. E aparecem uns kanji cabulosos de vez em quando. E eu falo assim, meu Deus, nunca vi esse daí. Mas a primeira coisa que eu fiz foi pegar o dicionário e descobrir o que estava escrito ali. Mesmo sem saber por onde começar. Boa tarde. Me virar no Japão. Eu queria poder ir para o Japão e não precisar de ninguém. Eu queria poder ir para o Japão e se eu me perdesse, eu podia me achar. E eu não queria ter que ficar falando em inglês. Eu queria falar em japonês quando eu quisesse, com quem eu quisesse. Com a Bachan ali, tudo bom, me dá um abraço. Com um amigo, num bar, com qualquer pessoa. Eu queria poder fazer isso. E aí eu fui lá. Isso é um dom, para quem não sabe. Lindo, maravilhoso, amor da minha vida. Com camarão frito. E foi uma senhorinha que fez para mim isso daqui. E eu tentei voltar lá e a senhorinha não estava, foi tão triste. Mas eu consegui me virar. Agora. E me tornar um samurai. Essa daí é a grande analogia da palavra. Por que um samurai? Minha amiga historiadora. Sabe dessa coisa? Samurai, eu usei samurai porque samurai mudou. O samurai que existe, que começou a existir até o último samurai, são completamente diferentes. São tipos de samurai completamente diferentes. E é assim que aconteceu com os meus objetivos. Eu comecei a entrar em japonês porque eu aprendi e falei assim, eu queria aprender um novo idioma. Qual eu vou aprender? Aí eu pensei, vou aprender italiano. Aí eu liguei pro consulado da Itália. Falei assim, moço, onde é que tem uma aula de italiano? Ali, tal lugar. Era impossível e o horário era ruim só. Aí eu falei, não dá. Tem que aprender outra coisa. Deixa eu ver o que eu vou aprender. E aí eu fui e liguei pro consulado do Japão, porque eu pensei, poxa,
esse som que sai desse desenho aí é legal. Eu quero saber fazer isso. Gostaria de saber falar desse jeito. Eu desisti desse objetivo com 1 ano de estudar japonês. E eu comecei a pensar, poxa, eu quero fazer outra coisa. Eu quero poder... Eu não lembro quase, mas eu quero poder andar na rua, eu quero poder assistir um documentário, assistir a televisão japonesa, que tem um linguajar bem diferente. Bem chato. Mas tem um linguajar que eu falei, poxa, eu queria poder assistir uma televisão, uma comédia, poder assistir um filme sozinho lá, por sinal, eu fui no cinema lá. Era um filme americano, então não deu não. Aí o que eu mais passo hoje para as pessoas, para quem vai lá para o curso do Kotobai e fala assim, poxa, eu quero aprender do zero. Fala assim, massa, a gente vai te ajudar a aprender do zero. Mas os teus objetivos, por mais que eles pareçam muito poucos hoje, eles podem mudar e não tem problema. Se mudar, não tem problema. E aí eu estava no Japão e essa... Acontece que quando o japonês vê que a gente sabe japonês, eles ficam muito impressionados. Porque por que esse cara do outro lado do mundo foi aprender japonês? É a primeira coisa, ele falou Joseph, né? É a primeira coisa que acontece. As pessoas falam, nossa, ficam surpreendidos. E aí eu fui num templo, eu não lembro o nome do templo, não lembro nada, era um jardim, era lindo, maravilhoso. Eu cheguei lá e tinha algum protocolo para entrar, não lembro o que a gente tinha que fazer, mas eu virei para uma pessoa que estava lá, um senhor, e perguntei para ele se eu podia tirar foto. Só que eu tive coragem. E aí eu vou dizer assim, às vezes coragem e fingir que você sabe fazer é muito parecido, mas não é. Então quando eu cheguei para ele eu já tinha perguntado umas 500 vezes no Japão se eu podia tirar foto, porque tem um monte de lugar que não pode. E eu cheguei pro cara e falei, Shashin to temo isso, cara. Só que eu falei de Shashin to temo isso. E ele... E aí, na verdade, ele foi embora. Aí ele volta pra falar, ei, bicho, esse cara sabe, pô. Esse cara aí fala com ele, pô, fala pra senhora que tava lá, fala com ele. E a senhora vem falar comigo, e ela começa a perguntar da minha família, de onde vem, quem eu sou. E vira pra mim e me faz uma pergunta que eu nunca achei que eu ia escutar. Você é descendente? Eu tenho um pai, meu. Eu não tenho olho puxado, aquela sensação de, poxa, como é que uma pessoa do outro lado do mundo, que não tem nada a ver com o Japão, conseguiu fazer isso? Bom, eu integrei o Japão no meu dia a dia. Eu estudei, eu gosto de estudar. Eu não gosto de sentar hoje na frente de um livro, isso é um saco para mim hoje. Mas eu comecei a estudar há 10 anos já. Então, eu comecei a mudar o meu objetivo. E o meu objetivo final foi, eu quero saber falar japonês, eu quero saber conversar, eu quero poder trocar qualquer ideia. Qualquer assunto, biologia marinha. Nunca tentei, nem sei se eu vou conseguir. Mas, quem sabe? Começou, a gente leva. Essa é a fluência que eu queria pra mim. É a fluência de não poder quebrar na hora de falar, de poder contar uma piada, se eu precisasse fazer uma piadinha. E eu já fiz, umas deu certo, outras não deu certo. Mas é a qualidade da piada, não a qualidade do japonês. E aí eu passo isso pra vocês. Quem aqui quer ser fluente em japonês? Tem algumas pessoas que tem cara que querem ser fluentes em japonês. Ou quem aqui já é, objetivos vão mudando e é gostoso mudar eles e eles vão impulsionando a gente pra frente. Eu agradeço muito a quem já me ensinou. A Hiro, que já me ensinou pra caramba. Já falei muita vez que teve japonês comigo. É massa. As sensei, eu tive aula com as duas que estão aqui. Muito obrigado por ter me ensinado. E o mais interessante é que, à medida que eu fui aprendendo, eu comecei a pensar, eu sou capaz de falar isso que eu estou falando em português, se eu quisesse em japonês. E eu poderia dizer para ele, de repente, então, é isso aí, essa foi minha mensagem que eu queria para vocês. Foi assim que eu me tornei fluente em japonês, com tudo e coragem, com muita vergonha, muitas vezes, mas fui. Inclusive no Japão tive vergonha, mas fiz. Então é isso, gente. Muito obrigado.